Segundo ano, boa noite. Estamos aqui, tem a lista que eu deixei para vocês na semana passada, na nossa aula de sexta-feira, não é? E eu havia passado aí para vocês uma listinha de atividades. Algumas atividades são 10 itens, dos 10 ficaram pendentes aí as atividades de número 7, 9 e o 10 aí, respectivamente, tá? As outras eu já resolvi com vocês, encaminhei os vídeos no grupo e eu vou disponibilizar os links desses vídeos também, tá? Eu vou ver se ainda hoje eu consigo aí um tempo para subir todos aqueles vídeos que eu mandei para vocês, que eu encaminhei no grupo, no grupo do WhatsApp, eu vou subir eles para o meu canal no YouTube, porque assim vocês podem apagar o conteúdo do WhatsApp, não fica sobrecarregando aí o aparelho de vocês, e quando vocês precisarem estudar, revisar, fazer uma revisão do conteúdo, está fácil lá no canal, tá? Então, eu vou ver aí se dá tempo de eu subir esses vídeos ainda hoje. Bom, a atividade número 7 do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, 2016, ela diz assim, ela diz que um retângulo tem dimensões x e y, que são expressas pelas equações x² igual a 12 e y menos 1 ao quadrado igual a 3. Então, eu já montei aqui as atividades para ficar mais rápido, né? E os vídeos não demorarem tanto para eu montar para vocês. Se eu for resolvendo aqui, dependendo para estas atividades aqui, eles acabam ficando muito longos. Bom, então eu tenho aí as dimensões. Como é um retângulo, então ele tem comprimento e largura. Quem é comprimento e quem é largura aqui, pouco importa, tá? Eu posso chamar esta medida de comprimento e esta de largura, ou vice-versa. Bom, se x² é igual a 12, conforme ele diz, então eu sei que a operação inversa da potenciação é a radiciação. Se x² é igual a 12, então eu sei que x é igual a raiz quadrada de 12, não é? Lembrando que quando a raiz é quadrada, ela tem índice 2, eu não preciso representar. Mas, se quiser colocar aí, então x é igual a raiz quadrada de 12, ou seja, mais ou menos a raiz quadrada de 12. Então, aqui no caso, a raiz quadrada, ela tem dois representantes, um positivo e um negativo. Simplificando, fazendo aqui a fatoração, então eu fatoro 12, eu vou dividir aqui pelos números primos. Quem são mesmo os números primos? São todos aqueles números que possuem apenas dois divisores, que só são divisíveis por um e por ele mesmo. Então, o 2 é primo, é o único primo par. Então, 12 dá por 2, que dá 6, dá por 2, que dá 3, dá por 3, que dá 1. Então, a hora que eu fatoro 12, eu consigo simplificar este radical aqui. A raiz quadrada de 12 eu posso escrever como sendo 2 raiz de 3. Tá? 2 raiz de 3. Então, no lugar da raiz quadrada de 12, eu coloco 2 raiz de 3. Fiquem atentos aí ao quesito aqui que, como nós temos duas raízes, uma positiva e uma negativa, eu só estou trabalhando aqui, olha, com a raiz positiva. A negativa eu não expressei ela aqui. Por quê? Como nós estamos falando de um problema de geometria, não tem sentido trabalharmos com medidas negativas, tá? Então, por esse motivo, eu coloquei aqui apenas os valores positivos. Pois bem, então nós temos aqui x. Agora, vamos achar então o valor do y. Eu descobri o x. Quem é o y? O y ele diz para nós aí que eu tenho a outra equaçãozinha é y menos 1 ao quadrado é igual a 3. Bom, então resolvendo isso aqui, se y menos 1 ao quadrado é igual a 3, isso aqui é uma potência. Eu tenho o primeiro membro elevado ao quadrado. Eu posso fazer a operação inversa. Então, o expoente 2, a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, eu fico com y menos 1, onde era ao quadrado, ele vira raiz quadrada. Então, eu tenho y menos 1 igual, onde era igual a 3, virou o quê? Raiz quadrada de 3. Operação inversa aqui. Y menos 1 ao quadrado. Operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, y menos 1 igual a raiz quadrada de 3. Como nós queremos aqui o valor do y, então eu posso determinar que y é igual
a raiz quadrada de 3, mais 1, operação inversa. Então, eu isolo o y, o menos 1, que estava no primeiro membro, aqui com a operação de subtração, ele passa com a operação inversa. Então, o menos 1 passa para o segundo membro, adicionando. Pronto, agora eu tenho os valores de quem? Do x e do y. Então, o que eu posso determinar aqui? Portanto, então, usando este símbolo matemático aqui, portanto, o A, a área, né? Então, eu chamei de A. A área é igual a quanto? Comprimento vezes largura, x vezes y. O x nós descobrimos que mede 2 raiz de 3. E o y nós descobrimos aqui, olha, que ele mede raiz quadrada de 3 mais 1. Então, eu substituí aqui. Então, 2 raiz de 3, que é o valor do y, que é o valor do x, vezes o y, que é a raiz quadrada de 3 mais 1. Então, aqui eu fiz a propriedade distributiva da multiplicação aqui. 2 raiz de 3 vezes raiz de 3, aqui embora não apareça, aqui fora, não é? Não aparece, mas eu sei que aqui tem um 1 multiplicando esta raiz quadrada de 3. Então, fica 2 vezes 1, 2. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 9. Ok. 2 raiz de 3 vezes 1 vai dar o próprio 2 raiz de 3. Agora aqui eu tenho 2 vezes a raiz quadrada de 9, dá 3. Então, 2 vezes 3 mais 2 raiz de 3. 2 vezes 3, 6, mais 2 raiz de 3. Então, aqui eu cheguei na área. 6 mais 2 raiz de 3, ou 2 raiz de 3 mais 6, a ordem aqui não importa. É a medida da área. E o perímetro? Lembrando que o perímetro de um retângulo, todo retângulo ele tem 2 comprimentos e 2 larguras. Por isso que eu coloquei 2 vezes o x mais 2 vezes o y. Os 2 comprimentos mais as 2 larguras. 2 vezes o comprimento. Quanto que mede o comprimento? Nós descobrimos lá que o x ele é igual a quanto? Nós descobrimos que o x é igual a 2 raiz de 3. Então, eu faço 2 vezes 2 raiz de 3 mais os 2 y, né? A largura. Então, 2 vezes. Quanto que vale o y? Nós havíamos descoberto aqui que o y é igual a raiz quadrada de 3 mais 1. Então, 2 vezes a raiz quadrada de 3 mais 1. Propriedade distributiva, o 2 multiplica o 2 aqui, olha. 2 vezes 2, 4 vezes a raiz quadrada de 3. Mais 2 vezes a raiz de 3 aqui. Então, vai dar 2 raiz de 3 mais com mais. 2 vezes 1, 2. Então, aqui eu fiz a distributiva, olha. Aqui fora da raiz quadrada de 3 existe 1. Embora ele não apareça, ele está aqui. 2 vezes 1, 2 vezes a raiz quadrada de 3. Mais 2 vezes 1, 2, que está aqui. Então, qual é o perímetro? O perímetro vai dar 4 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Olha, eles são iguais. Eu tenho 4 raízes de 3 mais 2 raízes de 3. Como elas são iguais, eu posso somar. Então, 4 com 2 vai dar 6 raízes de 3 mais 2. Logo, a alternativa aí que corresponde à resposta correta vai ser aí a alternativa E. Porque ele pede primeiro quem? Perímetro e depois a área. Então, o perímetro tem que ser quanto? 6 raiz de 3 mais 2. Está lá. Alternativa E. 6 raiz de 3 mais 2. E a área, que ele diz que é 2 raiz de 3 mais 6. 2 raiz de 3 mais o 6. Perfeito? Então, aqui nós temos a primeira atividade aí daquelas que ficaram pendentes para correção com vocês. O exercício de número 7 está, então, concluído. Vamos para as próximas atividades na sequência.